Eu confesso para vocês que eu não esperava tanto das manifestações agendadas para este domingo em várias cidades do Brasil. Eu mesmo resolvi comparecer às manifestações agendadas para o Parcão aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, e fui para lá com a esperança de que não tivesse muita gente. Mas me surpreendi, porque tinha uma massa humana ali compacta, entusiasmada, de alguma coisa como 10 mil pessoas. Por que razão eu esperava um comparecimento menor? Porque desta vez, como eu não via há muito tempo, a mobilização para o comparecimento das pessoas foi feita praticamente, quase que exclusivamente por voluntários. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Voluntários mesmo, né? Em São Paulo, Rio, pelo que eu pude ver, alguns grupos organizados, como esse Vem Pra Rua e alguns outros nas ruas, eles até que estiveram mobilizados. Mas aqui em Porto Alegre não, aqui foi um pessoal assim muito voluntário. Já tem alguma experiência, claro, desde 2015, mas foram poucos, né? Nem a Banda Louca Liberal apareceu no Parcão neste domingo. As razões até a gente pode conversar depois, porque o que está acontecendo é que mesmo entre aqueles que desde 2015 vêm indo para as ruas, mesmo entre eles, há uma certa divisão. Isso me parece assim muito claro, né? Mas claro, todo mundo apoia as consignas estabelecidas em praça pública desde 2015, né? Ou seja, melhor gestão dos negócios públicos, combate à corrupção, padrão FIFA para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a infraestrutura. Essas consignas aí praticamente continuam unânimes, isso não tem a menor dúvida, né? Mas a cada dia que passa vocês devem ter notado aí que esse processo político em andamento, ele produz fatos políticos notáveis e novos, e muita gente não está entendendo direito o que está acontecendo e às vezes interpreta de maneira equivocada certas ações, inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Mas de qualquer maneira o seguinte, registrando o fato de que essas manifestações de domingo aqui foram as mais voluntárias de todas as que aconteceram até agora, é de se registrar que os manifestantes foram às ruas, de novo. A mídia pode até subestimar a importância desses milhares e milhares de brasileiros que foram para as ruas nesse domingo, mas eles estiveram ali. O recado foi dado. E muito claro. Aqui em Porto Alegre eu acompanhei tudo desde as 3 horas da tarde, que é ali praticamente até o final, quase até as 18 horas. Eu acompanhei assim muito de perto, né? Um caminhão de som. Comando também, que foi uma coisa que me surpreendeu assim, esteve totalmente a cargo de mulheres, né? Ativistas, como Paula Cassol, que desde 2015 está nas ruas, como a Fernanda Bart, que também desde 2015 está nas ruas, como a recém-chegada Cláudia Frutuoso, de um grupo intitulado Mães do Rosário, como a comandante Nádia, que é a secretária municipal do governo Marquesã em Prefeitura de Porto Alegre, que é vereadora, que esteve lá também, a própria presidente da Câmara de Porto Alegre, a Mônica Leal, e até, porque não, a própria mulher do senador Luiz Carlos Reis, que estava lá falando para todo mundo. Eu não quero que o senador Reis fique bravo comigo, mas a mulher dele fala melhor do que ele. Enfim, as mulheres estavam lá. O espetáculo foi uma tarde belíssima em Porto Alegre, neste domingo, e mais bela ainda não pelas manifestações das pessoas que estavam lá, né? Houve inclusive, do ponto de vista estético, uma pirotecnia inédita, eu acho, em qualquer lugar do Brasil. Eu acho que só aconteceu isso em Porto Alegre, né? Porque estavam lá dispostos 5 bonecos, todos de toga, representando os 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão assim marcados na paleta pela população, né? Com ênfase, claro, para o Gilmar Mendes, o indefectível Gilmar Mendes,
o Ricardo Lewandowski em menor grau, o Alexandre de Moraes em muito maior grau, o Dias Toffoli em muito maior grau, né? Ele só perde para o Gilmar Mendes nesse ódio da população em relação a esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Então estavam lá 5 bonecos, tamanho natural, de toga. E o que aconteceu? Qual foi o espetáculo que foi proporcionado ali a quem estava na rua sob os acordes do hino nacional, cantado a plenos pulmões por quase todos? Vários ativistas foram ali com balde, com água e sabão e lavaram a toga de todos eles, né? Desses ministros do Supremo Tribunal Federal. O recado foi dado. E depois de lavados, o que aconteceu com eles? Que é o que tinha que acontecer. Quer dizer, foram todos jogados numa caçamba de lixo. Enfim, eu também quero registrar aqui para vocês, o que me chamou muito a atenção foi o seguinte, é que as consignas principais que estiveram nos discursos de praticamente todos os oradores, nos cartazes, nas faixas, foram relacionadas com a questão da corrupção. Não dá para perder isso de vista não, viu, presidente Bolsonaro? É questão da corrupção e o apoio ao homem que representa o combate à corrupção. Ele vem sintetizando isso há muito tempo, né, que é o Sérgio Moro. Ora, milhares de porto-alegrenses estavam lá no Parcão ontem com máscaras do Sérgio Moro, no exato momento em que estavam lavando lá a toga dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até não sei de onde é que apareceu tanta máscara mas estava todo mundo com a máscara do Moro, estava representando o Moro ali. E nos discursos ficou claro isso também, nas palavras de ordem também, quando a população toda que estava ali no Parcão gritando Moro, Moro, em coro, né? E por trás do Moro o quê? Os protestos que estavam ali, né? Veta tudo, Bolsonaro. Por exemplo, o que quer dizer isso aí, esse grito de guerra do Parcão e o que eu vi repetido em todo o Brasil ontem? Veta tudo, Bolsonaro. O que é veta tudo, Bolsonaro? Veta toda a lei de abuso de autoridade. Por que vetar tudo? Porque vetando tudo, o exame do veto será feito exclusivamente pelo Senado. 81 senadores, já tem 31 que estão comprometidos em aceitar o veto do Bolsonaro. Falta apenas 9 votos, 9 senadores. Né? Agora, se o Bolsonaro não vetar tudo, vetar uma parte, aí vai para exame da Câmara, onde tem 550 deputados, e do Senado, numa sessão conjunta. Ali se perde. Ali os vetos do Bolsonaro serão derrotados. Não tenha dúvida disso. Então, o veta tudo tem esse significado. Né? Por que vetar a lei de abuso de autoridade? Porque ela visa atingir, quebrar as pernas da Lava Jato. Um outro brado de guerra também que estava colocado era o do fora STF. Por que fora STF? Porque a maioria do Supremo hoje, na avaliação do conjunto das pessoas que estavam lá, está comprometida não com o combate à corrupção, mas exatamente comprometida com o contrário disso, né? De proteger os bandidos e punir exatamente os mocinhos. Então, essas foram as principais consignas que estavam colocadas nas ruas de todo o Brasil ontem. E é necessário que o presidente Bolsonaro, o seu governo, as forças que o apoiam dentro e fora do Congresso Nacional, compreendam esse momento grave pelo qual nós estamos passando aqui. Em menor grau, a questão da defesa da Amazônia. Né? Esse idiota desse francês, o Emmanuel Macron, acabou dando ao Bolsonaro uma condição política que ele não tinha até agora, que é de tentar unir toda a população brasileira em torno de uma ameaça estrangeira. Quer dizer, esse francês, essa tarde, hoje, então, cometeu o desatino de propor ao G7, ao Grupo dos 7, que se formasse uma conexão internacional para gerir a Amazônia, ou seja, para invadir e administrar a Amazônia. Realmente esse presidente francês merece a mulher que tem. E os franceses não poderiam fazer a escolha melhor do que um presidente pior do que esse Emmanuel Macron. Então esses são os registros que eu queria fazer aqui com vocês nesta segunda-feira. Acho que foi um domingo memorável aí na história do Brasil, né?